Oi, pessoal. Uma nova questão aqui agora, uma questão de genética que caiu na UFMG 2010. A questão, ela trabalha basicamente aí a interpretação do heredograma, tá? Esse diagrama aqui, que é conhecido aí como heredograma, certo? O heredograma, como vocês já sabem, ele expõe aí um histórico genético familiar, né? Pode ser o histórico de uma doença apenas, né? Ou o histórico mesmo de todas de doenças aí presentes em um grupo familiar. Bom, vou dar um tempinho, vocês resolvam a questão e logo nós seguiremos com a nossa resolução. Bem, agora que vocês já têm resolvidos, vamos relembrar aqui algumas coisas sobre heredogramas, tá? Primeira coisa, né? Representados aqui pelo símbolo em formato de círculo, eu tenho, né, as fêmeas, né? Eu vou falar em fêmeas, pessoal. Nem sempre o heredograma pode representar aí a espécie humana, tá? Então, mas é padrão para qualquer espécie. Então, os círculos são as fêmeas, enquanto o símbolo em formato aí de quadrado, ele representa o macho da espécie, tá? Muito importante aí no heredograma é a presença aí de uma legenda, tá? Essa legenda traz informação, né, sobre os indivíduos que são afetados aqui nesse heredograma, são os indivíduos aqui marcados, né, preenchidos com a cor preta, e os indivíduos aí brancos, eles são os indivíduos normais, tá? Geralmente essa legenda é o padrão, mas estejam sempre atentos aí à legenda, tá? Então aqui, ó, no nosso diagrama nós temos um único indivíduo, essa fêmea aqui, que é uma fêmea afetada. Todos os outros indivíduos são normais. Quando existe a relação aí entre uma fêmea e um macho, uma relação de união, ela é sinalizada através desse traço aqui entre os dois, tá? Sendo que se eles gerarem filhos, então eu sigo aqui um traço para uma geração posterior, né, para os seus descendentes, e vou aqui determinar os filhos desse casal, né? O nosso primeiro casal aqui, ó, que se encontra na primeira geração, o casal aqui da geração 1, eles tiveram 3 filhos, uma primeira fêmea, né? Um segundo aqui macho e uma terceira fêmea, tá? Então nós temos aqui representado nesse diagrama três gerações, tá? A primeira filha desse casal, ela teve união aqui com outro macho e dessa união ela teve aí 4 filhos, sendo que nasceram aqui primeiro gêmeos, a segunda filha afetada e o segundo filho aqui e o terceiro filho aqui, ó, o quarto filho normal. Esse macho aqui, filho do primeiro casal, não tem uma relação aqui sinalizada, e continuamos aqui, ó, com a terceira filha do primeiro casal numa relação com o macho, onde os seus filhos nasceram aí normais. Eu já aproveitei aqui e sinalizei para vocês, né, o heredograma. Eu sinalizo aqui com números romanos as gerações, então eu tenho aqui 1, 2, 3 gerações, e com números aqui ordinais, né, os indivíduos de cada geração, ok? Sendo que eu posso iniciar a numeração a cada geração, como eu fiz aqui, ou eu poderia ter numerado também aqui como continuidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Bom, então, a questão, ela quer a informação que está incorreta sobre esse diagrama. Então, vamos aqui na primeira letra A, tá? Então, é incorreto afirmar que a análise desse heredograma pode determinar o provável padrão de uma doença? Quando ele pergunta aqui padrão, pessoal, ele está querendo saber se a doença é uma doença recessiva ou se é uma doença dominante, tá? Se o alelo, né, que condiciona aí a doença é um alelo recessivo ou se ele é
dominante. Bom, nesse diagrama mesmo aqui, nós temos um exemplo aí de relação que ajuda a determinar o padrão dessa doença. Nós temos aqui, ó, na segunda geração, o casal 2,1 e 2,2, eles são normais, eles apresentam o fenótipo, desculpa, normal, mas eles têm aqui uma filha, né, a menina aqui 3,3, que apresenta aí um fenótipo de afetado. Isso já é um indício de que esse problema, né, essa doença, ela é uma doença recessiva, tá? Então, pais com fenótipo igual, com filho de fenótipo diferente, já é um indício de que a doença tem um padrão recessivo. Então, através do heredograma, eu consigo sim determinar o padrão de herança de uma doença. Letra B. Ilustrar as relações entre os membros de uma família. Eu já mostrei aqui para vocês, né? As relações aqui, ó, de união, né? De parentesco aqui de filhos. Então, sim, é possível ilustrar as relações entre os membros da família. Então, a letra A e a letra B são corretas, então, portanto, não é o que eu procuro. Agora, vamos aqui para a letra D. Relatar de maneira simplificada histórias familiares, né? Se aqui fosse, por exemplo, aí, no caso de um problema no coração, né? Vamos supor aí, hipertensão, né? Que é um problema de pressão alta, né? Eu consigo, através do heredograma, saber a partir de qual geração que foi desenvolvida aí a hipertensão e calcular as probabilidades, né, para as próximas gerações. Igual, né, eu posso, se esse casal aqui for ter um quinto filho, eu posso calcular a probabilidade dele desenvolver a mesma doença que a filha 3. Então, realmente é possível relatar de uma maneira simplificada as histórias familiares. Então, a letra C é a nossa resposta, que é a alternativa incorreta. Não é possível prever a frequência de uma doença genética em uma população através de um heredograma. Por quê, gente? O heredograma ele tem uma amostra muito pequena da população, né? Então, para prever uma frequência da doença genética, eu precisaria de um número maior. Eu não posso basear na análise de uma família para determinar aí qual vai ser a probabilidade do surgimento de uma doença em uma população inteira. Então, é por isso que a letra C está incorreta e é a resposta que nós procuramos. Um abraço e até a próxima aula.